O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Queridos e amados irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E é com grande alegria que nós então vamos chegando ao final desse tempo da Quaresma. Chegamos então ao 5º domingo da Quaresma, porque no próximo domingo já estaremos então celebrando Domingo de Ramos, onde então daremos início à Semana Maior, a chamada Semana Santa. Então, é sempre uma alegria nós podemos então olhar para trás, em tão rápido o tempo, passa, que nós nem percebemos, e já estamos então encerrando esse tempo da Quaresma. Mas com certeza nós guardamos algumas coisas que nós podemos então refletir no decorrer de cada domingo. Lá no primeiro domingo, vamos fazer então agora a chamada oral aqui, Vamos então lá no primeiro domingo, nós tínhamos o Evangelho que Jesus então foi tentado, onde então foi levado para o deserto, ali foi tentado pelo diabo. E ele venceu as tentações, apontando para nós que também somos tentados, que também nós podemos vencer as tentações a qual nós somos submetidos. E não só 40 dias, no decorrer da Quaresma, mas durante toda a nossa vida. E aí nós então avançamos mais um pouquinho, vamos lá para o segundo domingo da Quaresma. E isso está mais próximo, Nós refletimos então no segundo domingo sobre Jesus que convidou os discípulos para fazer o quê? Subir a uma montanha, onde ele então se transfigurou. E olha, nós podemos perceber que também Jesus sobe ao monte porque os discípulos, Jesus acabou de anunciar então pela primeira vez a sua paixão, que ele ia morrer, sofrer. E com certeza os discípulos ficaram então ali desanimados e muitos quiseram até mesmo abandonar o Senhor. E Jesus então sobe ao monte para poder se transfigurar, ou seja, para poder mostrar para eles que a morte não é o fim, mas é a passagem para aquilo então que também nós podemos colher em nossa vida. E também nós podemos nos transfigurar através da oração, jejum, a esmola. São então esses exercícios que nos acompanham na Quaresma, a qual então nos frutifica e nos ajuda também a nos transfigurar para o mundo, sendo luz para o mundo. E aí nós então chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. Esse é um pouquinho mais complicado, porque a temática que a liturgia trazia para nós é um convite àquilo que nós buscamos fazer incessantemente em nossa vida, o convite à conversão. Onde então, se lembram que então chegaram algumas pessoas dizendo para Jesus: olha,
morreram alguns, né, lá no acidente, lá na Torre de Siloé, ou isso, aquilo, outro, Pilatos mandou matar. E aí então Jesus, ele com tudo isso, ele pôde mostrar para as pessoas que se eles também não se convertessem, queriam também morrer da mesma forma. Então é um convite à conversão, essa mudança de mentalidade que todos nós desejamos então e precisamos fazer incessantemente em nossa vida, para que nós possamos então vivenciar essa transfiguração, para que nós possamos então vencer as tentações. Tudo isso deve fazer parte também da nossa vida. E no domingo passado, esse é fácil, né? Quem errar aqui não tem jeito. O que nós celebrávamos no domingo passado? Refletíamos sobre o Pai, né? Ou como muitos conhecem, o Filho Pródigo, né? Mas que de fato sobressai nesse evangelho para nós é o Pai misericordioso, vamos assim dizer. Então nós podemos refletir o quê? Que Deus então, Ele quer nos dar então vestes novas, Ele quer então calçar sandálias novas e dar um anel para nós. E eu refletia com a comunidade o seguinte: por que Ele quer dar isso? Porque quer então embelezar o Filho? Não. Nós temos então um significado, sandálias, ou seja, caminhos novos, vida nova. É esse o significado daqueles então que gastaram, se afastaram da casa do Pai, aqueles que andaram pelo mundo gastando tudo, se perdendo. Deus quer dar sandálias novas, para caminhos novos, para construir uma vida nova. Vestes novas por quê? Para ficar bonitão, galã, né? Elegante? Não. Para que possa trajar veste da ressurreição de pessoas novas, renovadas em Cristo. Essas vestes lavadas e alvejadas, né, no sangue do Cordeiro. E o anel é o quê? É um compromisso. É um compromisso que nós devemos então assumir perante Deus e toda a humanidade, de poder então nos empenhar nessa mudança, nessa construção dessa vida nova. E hoje, nós chegamos então a esse quinto domingo. O que a liturgia de hoje traz para nós? Ora, é aquilo então que todos nós vivenciamos, né, todos os dias da nossa vida. É a experiência da misericórdia de Deus, ou seja, vem em sintonia aquilo que nós refletimos no domingo passado. É a misericórdia de Deus. Por quê? Olhando para nós hoje, meus queridos amados irmãos, quando as pessoas então, por exemplo, cometem um erro, né, uma pessoa comete ali um ato de violência, logo então nós temos vários juízes que vão já lançando julgamento contra a pessoa. Então hoje é um convite para que nós possamos rever as nossas atitudes e principalmente que nós possamos então fazer a experiência da misericórdia, mas também ser misericordiosos para com os outros. E para isso então nós somos lançados, né, para poder olhar para frente sem deixar, né, aquilo então que passou, que está lá no passado, que nos escravize, nos aprisione, que nos impeça de poder então lançar para a novidade a qual Deus quer criar na vida de cada um de nós. Então, para isso, vamos então olhar para as leituras de hoje. Nós temos então, no livro do profeta Isaías, o profeta então vai fazer uma releitura, né, desse Deus que então libertou esse povo lá das garras do faraó, lá no Egito, e então conduziu esse povo a pé enxuto ali, que atravessou o Rio Jordão, fez a experiência da Páscoa, dessa passagem então da escravidão para a liberdade. E esse povo caminhou então deserto adentro, em busca da terra que emana leite e mel. Entraram então nessa terra que emana leite e mel, mas então ali deixaram de viver o compromisso da aliança que selaram para com Deus, de poder então seguir esse Deus, de ser fiel a esse Deus. E consequência disso veio o quê? Veio o exílio da Babilônia, onde então foram escravos, levados escravos para uma terra distante. E aí então o profeta é aquele que convida o povo a não ficar preso a fatos do passado, ou seja, vocês então foram escravos e muitas pessoas continuavam com a sua mentalidade lá. Um exemplo para nós hoje, passamos aí já alguns anos da pandemia, mas muitas pessoas ainda nos dias de hoje estão com a mente, ou seja, a sua vida está presa lá na pandemia ainda. Não conseguiram sobressair, não conseguiram deixar para trás. Muita gente, infelizmente, né, perde seus entes queridos, mas não consegue sepultar ele na sua vida, porque ficam presos a situações então mal resolvidas entre eles, não perdoaram, não disseram que amaram, e ficam com aquilo então trabalhando, e não deixa a pessoa descansar e nem ela descansa. Então percebe que muitas vezes nós então ficamos cada vez mais, né,
ressuscitando coisas velhas passadas na nossa vida que não nos preenche e principalmente não nos ajuda enquanto seres humanos. Ah, mas o porquê disso? O porquê daquilo? Por que Deus levou? Por que essa enfermidade? Gente, passou. Daqui para frente, e olha só, a primeira leitura vai dizer o seguinte aí, ó: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. E nós vamos ver isso se repetir em mais uma leitura, não percam. Olha só, então, aqui o profeta, Isaías, convida o povo a não ficar preso às coisas do passado. Então nós estamos celebrando, estamos aí prestes a celebrar esse momento de vida nova também para nós. E nós vamos ficar presos a coisas do passado? Nós vamos então estar ali amarrado àquilo? Não, vamos lançar para frente. É esse o convite que hoje o profeta Isaías faz para nós também hoje. E olha só, porque Deus então, Ele cria coisas novas. Ele vai abrir então, estrada no deserto, vai fazer correr rios na terra seca. É Deus que faz. Mas como vai ser feito isso? Não importa. Importa que Deus tem o meio, os modos dele fazer, e Ele vai agir. Porque Deus é fiel. E nós precisamos confiar, acreditar nesse Deus. É claro que para isso nós precisamos lançar, buscar coisas novas. Não podemos ficar amarrado, mais uma vez repito e digo de novo, a coisas passadas. E assim então, Deus fará nova todas as coisas. E é essa experiência então que quem se abre e quem busca e quem faz, pode, como o salmista de hoje então, proclamar que maravilhas fez conosco o Senhor. Quantas maravilhas Deus realiza na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós estamos tão apegados a coisas ruins, coisas do passado, coisas de sofrimento, de dor, e não conseguem se lançar ao novo, não conseguem enxergar a ação de Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Nós fomos criados para alegria, não para tristeza, não para dor, para o sofrimento. E aí você pode dizer, mas Diácono, isso é fácil para você falar, porque você não passou por isso, aquilo outro. Eu posso não ter passado por isso que você passou, mas passo por aquilo que Deus então me colocou, aquilo que então eu pude experimentar, de forma diferente, sim, mas eu confio, acredito, e eu sei que lá na frente eu vou superar, eu vou então ver as maravilhas de Deus na minha vida. E é preciso então fé, confiança e perseverança principalmente, porque vivemos numa sociedade imediatista, que querem as coisas num piscar de olhos, Ah, Senhor, eu vou aqui na missa hoje, mas quando eu voltar eu já quero que esteja ali pago a minha conta, já esteja um emprego arrumado, tenha doença curada, isso, aquilo, outro. Não é assim, é no tempo de Deus. Precisamos sofrer as demoras de Deus, e para isso vai exigir de nós o quê? Confiança, perseverança, e muitas vezes vai demorar, sim, mas no momento oportuno, Deus vai caprichar, porque Ele faz sempre o melhor para cada um de nós. E aí nós podemos então avançar mais um pouquinho para a segunda leitura de hoje, porque Paulo é um ser extraordinário que nos ajuda a poder entender esse agir de Deus na vida dele. Olha só quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Não é à toa que então ele está na prisão, e vai escrever para a comunidade de Filipos. E ali vai fazer uma leitura da sua vida. Não para poder ficar preso às coisas passadas, mas para poder ver o agir de Deus na sua vida. Que ele era dessa forma. E olha só, tudo aquilo que ele então experienciava, que ele achava que era bom, hoje ele vai dizer para nós que é lixo, diante daquilo que Deus tem reservado para ele. Então está vendo o porquê que nós não podemos ficar presos a coisas do passado? Porque o que Deus tem para nós é melhor, e o melhor de Deus está sempre por vir. É essa a nossa fé, é essa a nossa crença, e deve ser essa a nossa confiança, como foi e como é a confiança de Paulo. E olha só, então Paulo diz, considero tudo como um lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. Então por que Paulo vai dizer isso? Ora, a comunidade formada por pessoas vindas do judaísmo, pensavam então que para poder então alcançar a graça de Deus, a glória de Deus, era preciso então viver aquela questão das leis. E nós sabemos muito bem que as leis levaram muitos à morte. Por quê? Ficaram presos à palavra. E Paulo vai dizer o seguinte, para poder então experienciar a ressurreição, a vida nova, basta confiar, basta ter fé em Cristo, porque assim
como ele ressuscitou, também nós iremos ressuscitar com ele. E olha só, mais uma vez aquela palavrinha, né, que nós vimos na primeira leitura. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que ficou para trás, eu me lanço para o que está na frente. Então, meus queridos amados irmãos, duas vezes essa mesma palavra traz para nós hoje, porque não é à toa, é a vontade de Deus para nós hoje. Saímos então das coisas passadas e nos lançar para a frente, porque infelizmente, né, nós lembramos então, lá no livro do Gênesis, quando então Deus disse, né, olha, não olhe para trás, se você olhar para trás, né, vai acontecer isso, aquilo, outro. E lembram quem foi esse personagem que olhou para trás? A mulher de Ló, né? Olhou para trás e virou areia, né? Mas o porquê disso? Ora, não é possível ficar olhando para trás, as coisas para trás passou. Ninguém pode viver do passado. O que nós então podemos viver é o presente, o que nós temos é agora. O passado passou. É ruim o passado? Vamos olhar mais para quê? Para poder aprender, enriquecer com os erros do passado, para não tornar ele no presente. Mas muitas pessoas trazem o erro do passado para o presente e vira aquela confusão e não experimenta a vida nova que Deus tem para nós. Então esse é o convite que Paulo traz para nós também hoje. E olha só, aí nós podemos entender a lógica do evangelho de hoje. Porque olha só, Jesus então, ele vai para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo, e Jesus então ele vai ao templo para quê? Ele primeiramente vai ao Monte das Oliveiras para rezar, e lá no templo ele vai continuar a sua missão. E olha só, sentando-se ele começa a ensinar as pessoas. E mais uma vez alguns personagens, tão conhecidos para nós, vão então colocar Jesus em saia justa. Olha só o que então acontece. Entretanto os mestres da lei e os fariseus, eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. E olha só, colocando no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, ele então mandou apedrejar das mulheres. Que dizes tu? Então, eles já sabem da resposta, já sabem o que deveriam fazer, mas eles querem ouvir Jesus para poder tentar achar ali, né, uma vírgula, uma brecha na lei, para poder então condenar Jesus. Mas Jesus sai brilhantemente de mais essa emboscada armada por eles. E olha só o que ele faz. Ele então abaixa, começa a escrever. E o que será que Jesus começou, estava escrevendo ali embaixo? Mas as pessoas não satisfeitas com esse desprezo que Jesus fez com a pergunta deles, mais uma vez começam a insistir. E agora Jesus tem que dar uma resposta. E ele se levanta e vai então, né, dizer para eles: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha só que fantástico, né? Por quê? Jesus então, e recordando aqui uma outra oportunidade que Jesus também foi colocado ali em uma emboscada, levam até Jesus uma moeda e vão dizer para Jesus: Mestre, essa moeda aqui tem a inscrição de César. O que você acha? É lícito pagar o imposto a César ou não? E aí, se Jesus diz que é lícito, então ele compactua, ele faz parte desse bando de louco que quer roubar a gente, extorquir a gente. Se ele diz que não, vai dizer: olha só, está causando tumulto, quer que as pessoas não paguem o seu imposto. Então, Jesus sai brilhantemente dizendo, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí nós vamos então vincular também com essa, mais uma vez, essa emboscada de hoje. Se Jesus diz então que essa mulher deve ser apedrejada, as pessoas vão dizer para ele: mas espera aí, ele fala tanto de misericórdia, de amor, e está dizendo que agora pode então matar a pessoa, apedrejar a pessoa? A pessoa não tem uma nova oportunidade? E se ele diz então que não é para fazer isso, ele vai dizer: nossa, mas espera aí, Moisés disse, você está dizendo ao contrário? Então mais uma vez Jesus estava em uma emboscada, ele sai brilhantemente, quando então ele convida as pessoas a refletir. Ora, se você então não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você tem a vidraça de vidro, né, e você acha que pode, então lance. Mas tudo isso, meus queridos amados irmãos, leva as pessoas a poderem então refletir, tanto que vão pensando e uma a uma vão indo embora.
E ele mais uma vez ele começa a baixar. E o que será que Jesus estava escrevendo? Ora, alguns vão dizer que ele estava então ali dizendo os pecados que ele via, né, diante das pessoas. E aquilo então levou as pessoas a olhar e dizer: opa, peraí, eu não posso apedrejar essa pessoa porque eu também sou falho, eu também erro, eu também sou pecador. E se eu faço diferente, então não há outro caminho. Eu preciso então permitir e deixar abandonar essa pedra, porque eu também sou pecador. Então, alguns dizem que é esse o escrito, outros dizem que então é uma outra passagem de Jeremias, que diz então que as pessoas se rebelarão contra elas mesmas, matando umas às outras. Enfim, não importa, o que importa é que então Jesus conseguiu levar as pessoas a refletir, a olhar para dentro de si e perceber que também elas, como pecadoras, elas recebem de Deus uma nova oportunidade, e por que não dar uma nova oportunidade àquela que errou? E outra, né? Essa mulher foi pega em adultério. Ninguém adultera ninguém sozinho. Ela teve um homem, né, que também estava ao lado dela. E cadê esse homem? Por que trouxeram só a mulher? Então nós podemos perceber, meus queridos amados irmãos, que olhando para a sociedade hoje, nós também temos muitas pessoas que também só olham o erro do outro, só olham o pecado do outro, e quer condenar as pessoas. Poxa, mas fulano de tal, né, ele matou aquela menina tão jovem, que era namorada, né? Ele merece morrer também, merece então prisão perpétua, merece pagar por isso. Mas espera aí, será que se fosse um filho nosso, nós também gostaríamos que fosse dessa forma? Será que nós não gostaríamos que ele tivesse uma nova oportunidade de poder se corrigir? É claro, pagar, né? Não está dizendo aqui que então, e muitos pensaram isso. No decorrer então, depois dos tempos, a igreja primitiva foi olhando para esse texto e pensando: mas será que Jesus estava aprovando o adultério da pessoa? Não, não é isso. Não estava de fato ali abonando, né, o erro do outro, mas estava permitindo a pessoa se corrigir. Tanto que Jesus diz para a mulher o quê? Olha, continue fazendo, faça a mesma coisa e viva assim. Não, ele disse: olha só, eu vos declaro. Espera aí, vamos voltar aqui ao Evangelho, que eu virei a página, né? Disse o seguinte, olha só: não te condeno também, podes ir e de agora em diante não peques mais. Então Jesus convida essa pessoa a mudar de vida, e para isso ela tem uma nova oportunidade, recebe uma nova oportunidade, assim como também nós erramos coisa do passado, vamos para frente, mas vamos então ir adiante, buscar escrever uma nova história, porque nós temos e recebemos a graça de Deus de poder sermos melhores. É Ele que nos ajuda, é Ele que caminha conosco, é Ele que está ao nosso lado. Portanto, meus queridos amados irmãos, nesse quinto e último domingo da Quaresma, o Senhor então nos lança essa proposta de podermos então, mais uma vez, né, para poder então finalizar essa nossa reflexão e gravarmos bem na nossa mentalidade, deixarmos as coisas do passado no passado, enterrar as coisas do passado e vamos para frente, porque é ali que então Deus vai realizar maravilhas e coisas novas em nós, porque se não presos às coisas do passado, nós ficamos então impedidos, né, de poder então enxergar as maravilhas de Deus, a ação de Deus. E muitas vezes: mas Senhor, eu peço, e Deus está agindo e a gente não enxerga, porque estamos presos, amarrados a coisas passadas. Estamos preocupados com o erro do outro, o pecado do outro. Não, vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós e sermos menos juízes. Porque Deus, né, e o próprio Tiago na sua carta vai dizer: com a mesma medida que nós então medimos, nós seremos medidos também. E nós não queremos ser medidos na misericórdia, porque nós todos precisamos da misericórdia de Deus. Porque se fosse por nossas atitudes, coitado de nós. Quem de nós também não somos adúlteros em determinado momento da nossa vida? Não em traição de esposo, mulher, mas adultério, de traição com Deus. Quem de nós não erramos? Quem de nós também não somos pecadores? Atire a primeira pedra. Então que nós possamos encerrar essa nossa caminhada quaresmal, concluindo esse nosso tempo, para que nós possamos então lá na frente celebrar essa vida nova que o Senhor então tem reservado para cada um de nós. Mas ainda é tempo de mudança, é tempo ainda de conversão, e que nós possamos então fazer a experiência da misericórdia de Deus, para que assim o novo de Deus ele possa se fazer presente na vida de cada um de nós, e principalmente na sociedade, em toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.